Bem, eu vou fazer essa aplicação então em R, né, dos dados dos crânios, com o objetivo de comparar as médias multidimensionais em 5 grupos. Então aqui nós temos as descrições das variáveis. Eu usei essas fontes aqui, então se vocês quiserem consultar, tem mais informações, tem mais gráficos, tá? Eu vou usar alguns pacotes aqui, CAR, HSAUR e o HEPlots. Então, quem não tiver essas bibliotecas instaladas precisa instalar antes, tá? A gente vai usar mais algumas aqui para baixo do código, tá? Esses dados estão disponíveis aqui com o nome SCOLS. Então a gente pode dar uma olhada aqui, ó, eu tenho as épocas e eu tenho as 4 variáveis, né, que a gente quer verificar se com base nessa amostra aqui a gente pode concluir que as médias populacionais são todas iguais ou não, tá? Eu vou usar esse pacote ggali também. Aqui, em alguns momentos eu preciso que SCOLS seja um data frame, então eu vou criar um objeto aqui SCOLS_df, tá? Para esses momentos em que a gente precisa que ele seja um data frame, por exemplo, aqui no ggpairs, tá? Então na função ggpairs a gente vai fazer um gráfico aqui multivariado, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu não coloquei nada no triângulo superior, vocês podem dar uma olhada nessa função ggpairs, tá? Que tem várias opções para vocês colocarem aqui. Mas aqui, a princípio, eu quero olhar para as 4 variáveis, né? E eu tô pedindo para ele separar em grupos por cores aqui, essas densidades alisadas, né? Dessas variáveis. Então, notem que a gente tem algumas aqui que até se parecem, né? Com uma normal, mas tem algumas aqui que são, por exemplo, bimodais, tá? E tem outras aqui atrás, ó, dá pra ver que ela tem uma barriga aqui, né, em azul. Mas a gente vai fazer o teste de normalidade, tá? Pra ver se a gente pode aplicar, então, a nova multivariada, tá? Então, aqui eu tô seguindo aquelas fontes que eu coloquei lá em cima, eles colocam em VLab os nomes das variáveis, tá? No conjunto de dados está aparecendo como MB, BH, BL, NH. E seguindo essa segunda referência aqui do HE Examples, né? Eles colocam algumas funções bastante interessantes. Então, por exemplo, aqui ele está na verdade só mostrando as médias das variáveis nos grupos, tá? Então aqui a gente pode perceber que as médias então aqui a variável a gente deve olhar para essas médias aqui, né, por colunas. A gente vê que elas não variam tanto, mas aí a gente vai fazer o teste de hipóteses para ver se essa diferença que a gente observa aqui é significativa ou não, tá? E aqui ele coloca também pairs para as médias, tá? Então a gente pode observar aqui, né, um gráfico também interessante, que é um gráfico de pares de variáveis, mas a gente está mostrando as médias aqui para as diferentes épocas em que aqueles crânios foram atribuídos, tá? Bem, então vamos fazer um teste de normalidade multivariada e eu vou usar aqui o Shapiro-Wilk mesmo, né, que a gente já falou na aula passada, para fazer um teste, então, para verificar se o vetor aleatório pode ser considerado como vindo de uma distribuição normal multivariada, tá? Para isso a gente vai usar o MV Shapiro Test. E aqui, ó, notem, então, qual que é a hipótese nula no Shapiro-Wilk? É de que x, que é o meu vetor aleatório, tem distribuição normal, contra a hipótese alternativa, x não tem distribuição normal. Aqui a gente não rejeita que ele tem distribuição normal, tá? Então a gente segue usando o modelo MANOVA, tá? Então para isso a gente vai usar um modelo linear
E no próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes, né, sobre o modelo de regressão multivariada. Esse daqui é um modelo de regressão multivariada. Então lembra que a gente ia fazer a comparação de vetores de média num contexto de modelo linear, né? Então aqui a gente define um modelo linear com todas as variáveis aqui como respostas e época como a minha covariável, tá? Então aqui, ó, notem que a época é um fator, né? Do jeito que a gente definiu lá em cima, então ela é um fator. E a gente ajusta então esse modelo linear, multivariado, em que época é a covariável, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no summary do sk.mod, que é o modelo de regressão que eu ajustei, vocês vão ver que ele vai fazer um modelo de regressão linear para cada variável resposta, tá? No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes sobre o modelo de regressão multivariada, tá? E aí a gente usa então esse objeto skmod e usa a função manova. Então ele vai fazer a nova multivariada, né, para o sk.mod. Se você quiser um summary, então você pode especificar aqui qual que é o teste que você quer, né? Então, colocando o Wilks, ele vai fazer o teste com a estatística lambda de Wilks, mas tem outros, por exemplo, esse PILAI também, tá? Naquela referência da Wikipedia que eu coloquei lá no começo, vocês podem consultar esse outro teste também, tá? Bom, então o que a gente tinha? Que todos os grupos têm a mesma média populacional, contra pelo menos um diferente, tá? Se a gente usar aqui a estatística lambda de Wilks, ele vai rejeitar a hipótese nula, ou seja, tem pelo menos um vetor de médias que é diferente, tá? E o teste do PILAI leva à mesma conclusão, tá? Então rejeita também a hipótese nula, tá? Então, só voltando, né? A gente tem lá 5 épocas, tem característica dos crânios em cada uma dessas 5 épocas e a gente quer testar se as médias populacionais dessas variáveis são todas iguais para 5 épocas, contra pelo menos uma diferente. E o que a gente concluiu? Que tem pelo menos uma diferente, tá? Então, tem pelo menos uma diferente, não quer dizer que tem só uma diferente. A gente não consegue identificar qual que é essa que é diferente com esse teste, mas a gente pode dizer que elas não são todas iguais, tá? Bom, tem outras análises, tem outros gráficos que a gente poderia fazer nesse contexto, tá? Então eu vou colocar aqui, nesse site aqui, ó, tem alguns desses plots do tipo HE, né? HE plots. Eles fazem também esse gráfico aqui, que eu achei interessante para mostrar para vocês, né? Que é o de box plots para as variáveis, então separadamente, tá? Então aqui você pega uma variável e você faz os box plots por grupos, uma outra variável faz os box plots por grupos, tá? E aí, por exemplo, se você pegar essa variável aqui, você já nota que os box plots eles não têm todos intersecção. Por exemplo, esse último aqui e esse segundo, eles não têm intersecção, tá? Então, fica como exercício para vocês fazerem os testes para cada variável separadamente, usando a própria ANOVA, tá? Só que daí, quando você for definir um modelo de regressão linear, você não faz multivariado, você faz um de cada vez, né? Com uma variável de cada vez, tá? Tem outras análises aqui nesse site, tá? Então, ó... o Michael Friendly, ele fez aqui várias análises interessantes, inclusive com as regiões de confiança, tá? Só que são análises um pouco diferentes do que a gente falou aqui, então eu vou deixar para vocês como exercício, tá? Se vocês colocarem aqui, pesquisarem por schools, então aparece aqui ó, na página 11... Ó, aí ele faz uma análise aqui, inclusive ele mostra quais são as quantidades aqui que estão sendo observadas, tá? Então fica como exercício para vocês darem uma olhada aqui nessas análises desse site também, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai falar de regressão multivariada.